primeiro livro do Novo Testamento para os novos convertidos, visitantes, Mateus capítulo 18. Nós estaremos lendo então dos versículos 21 ao 35, a um momento que Deus tem falado ao meu coração, e na verdade é uma questão que nós não deveríamos passar como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, pessoas que tivemos uma experiência, Jesus Cristo morreu em nosso lugar, tanta experiência tivemos com o Senhor, nos resgatou da bebida, das drogas, nos resgatou lá do lamaçal, de muitos aqui do adultério, da promiscuidade, para uma vida nova, para um renovo, uma nova esperança em Cristo Jesus. Mas infelizmente, meus queridos irmãos, é realidade também entre nós, servos do Senhor, e muitas vezes não refletimos aquilo que o Senhor fez por nós, não refletimos o perdão. Eu gostaria de falar nessa noite: só perdoa quem teve uma experiência de perdão. Quem não tem experiência de perdão não pode perdoar. E aí nós encontramos de vez em quando alguns que dizem assim: ah, fulano, assim, ó, cuidado com fulano. É mesmo, olha, você está lidando lá, fulano fez isso quantos anos? Ah, 20 anos. 20 anos. 30 anos se passaram e continua alimentando. A pessoa já casou, teve filhos, os filhos estão na faculdade, a pessoa é uma bênção no reino de Deus, mas ele continua alimentando uma mágoa, um sentimento. E aí quando o Senhor Jesus Cristo diz, o Salmo já disse lá, Davi falando, e odiar sem causa, odiar a Jesus Cristo sem causa. Tem pessoas que odeiam o outro até quando ele faz uma coisa boa, até quando ele escreve algo, coloca o versículo na íntegra da Bíblia lá no Facebook, lá no Orkut, onde for que você estiver, e alguém vai lá questionar porque você falou, porque é você. Se fosse o outro, não teria problema, quando é você, que na verdade o ódio continua no coração das pessoas ainda. Infelizmente, o homem do nosso tempo, do nosso século, as pessoas ficam guardando muito pouca coisa. E é umas questões que nós temos que analisar e refletir muitas vezes na nossa atitude, se realmente nós fazemos porque nós somos ímpios no falar, ou é porque nós somos covardes. Porque na verdade, irmãos, quando estou na mira do revólver num assalto, a gente não fala nada. Então pense bem, analisa a nossa atitude, muitas vezes daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos dependendo do local, a gente não reflete. Se o governador passar ali, Sérgio Cabral, parar e falar o que ele quiser, com muita gente ninguém vai falar nada porque é o governador. Mas de repente for o pastor Rigo, for o irmãozinho, for o irmão Bruno, aí vão arrepiar, porque não tem tanto significância, aparentemente, diante dos homens. Então eu gostaria que os irmãos refletissem naquilo, se não é uma realidade, infelizmente, no meio do povo de Deus, no meio dos cristãos, que não deveria ser, mas que ocorre. Um grande homem dos Estados Unidos, Martin Luther King, a sua história é conhecida, quase todo mundo conhece. Martin Luther King foi perseguido a vida toda, mas ele a ninguém perseguiu. Martin Luther King sempre que levantava as armas, ele ia com a paz, com a palavra serena. Morreu assassinado, é verdade, mas ele diz: eu tenho um sonho. E o sonho dele era ver a igualdade. E hoje ele não pode estar vivo para ver, mas ele poderia ver não só um sonho de ver a igualdade, mas ver um homem que jamais a sociedade imaginava naquela época, que era Obama, no caso, ser presidente dos Estados Unidos como negro. Naquela época era impossível pensar numa coisa. Tenho um sonho, e este sonho foi a minha realidade. Que total dizer para nós, nessa época que nós vivemos, nesse tempo que nós estamos agora, lutando aí, jejum e oração. Não sei se você está fazendo a nossa orientação que temos dado, mas jejum e oração, a minha busca tem sido para que eu possa ter uma vida de mais de paz, de santidade, de ser santo, porque é uma época que nós precisamos de perdoar, amar realmente, nos poder perdoar uns aos outros. Leia só o texto aí, eu vou convidar todos vocês a participarem. Eu vou pedir aos jovens e adolescentes, eu vou ler o primeiro versículo, os jovens e adolescentes vão ler o segundo, as irmãs vão ler depois, os homens o segundo, na sua versão que você está. Eu estou com a NDI, enquanto eu terminar a leitura dessa Bíblia, terminar lá para o mês de julho, mais ou menos, termina pela 14ª vez a leitura da Bíblia, aí eu vou pegar uma outra, e aí vai ser uma outra versão, aí você fica tranquilo na versão que você tem, você pode estar lendo
nesse instante. Mateus 18, 21, nós estaremos lendo até o 35 então. Eu estarei lendo, depois adolescentes, jovens, mulheres, depois homens. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Irado, o seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Vamos todos juntos agora, 35? Amém? Então tudo isso, Jesus contou toda essa parábola, essa passagem, para no final dizer: assim também o meu Pai vai fazer com vocês, se não souberem perdoar o seu irmão. Também será jogado aos seus torturadores, até pagar o último momento serão levados aos torturadores. Meus queridos e meus amados, como diz, nós, servos do Senhor, fomos resgatados. Muitas vezes, no lugar de nós pregarmos o Evangelho às pessoas sedentas, que vivem à margem, que estão no pecado, estão condoendo, sofrendo a agrura do sofrimento do pecado, não pregamos, lamentamos as nossas próprias vidas, colocamos muitas vezes o nosso lamento, a nossa questão que estamos passando, olhando só para nós esquecemos daquilo que Jesus Cristo fez por nós, e muitas vezes ainda nós colocamos um contra o outro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todo mundo contra o Ricardo, porque ele é contra mim. E aí, qual é o meu papel? Jesus me chamou para quê? Chamou para pregar, para testemunhar. E aí, se a gente analisar bem, meus irmãos, a questão da história, a vida, nós temos um pastor que está preso, vários, né? Mas um fala sempre, quase a noticiária está falando, portas abertas. Hoje até foi dada uma informação que ele morreu, morreu enforcado, mas não é verdade, ele ainda não morreu, ele até foi solto, está podendo lá de certa forma pregar, mas Yosef no Irã, ele, a mulher e 3 filhos, ele foi preso, e lá a corte máxima do país, seria o Supremo Tribunal Federal do Brasil, condenou a morte. Ele então seria levado à forca, simplesmente porque ele prega Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E aí a ONU
e os países que lutam pela liberdade religiosa do mundo, implorou ao Irã, e o Irã então foi pressionado, porque se matar o pastor Yosef, eles vão ter um problema com o mundo, um problema com os países que pregam a liberdade. E aí até agora então, diz que agora a corte resolveu soltar, porque lá na verdade ainda por causa do islamismo é proibido pregar o evangelho. Agora o que o Yosef fez? Pregou Jesus. E mesmo que ele fosse condenado à morte, por amor de Jesus ele seria levado à forca, mas ele não negaria Jesus. Ele ia, morro, pode matar a mulher, pode matar os filhos, mas eu não nego Jesus. Por que ele disse isso? E ele disse diante da corte do Irã: por que eu não nego a Jesus? Porque ele não me negou diante da cruz. Ele assumiu o meu lugar, ele morreu na cruz, ele pagou meus pecados, derramou seu sangue por mim, e eu agora não nego. Pode me matar a hora que vocês quiserem, mas eu vou continuar anunciando que Jesus Cristo é Senhor. Eu fico pensando, irmão, muitas vezes, será que não nos falta uma experiência profunda com Jesus? Será que eu não sou imaturo demais na minha vida espiritual, fico olhando para mim e esquecendo o que Jesus Cristo fez por mim? E com isso eu não prego, pelo contrário, eu desprego, eu tiro alguém do caminho do Senhor, tiro o propósito, eu começo a criar uma situação, porque não é da forma como eu quero, é da forma que me agrada. E o reino de Deus é muito maior, irmão, do que nós. Hoje eu fui num almoço, e o almoço não foi barato. E eu não fui nesse almoço caro, nem porque tem condições, e nem porque o almoço era tão bom, especial. Um almoço simples. Eu comia feijão, como é que fala? Fradinho, com cebola, temperado com tomate, uns pedacinhos de linguiça somente. Mas eu paguei R$30 pelo prato. Paguei R$30 para a Lígia, 30 para o Diego e 30 para a Cláudia. A Lígia com febre não comeu nada. Diego também com febre, tomou remédio, não saiu daqui. Chegou lá também, não comeu nada. Mas por que eu fui para esse almoço? Porque em 2011, a primeira vez que o Senhor me deu o privilégio, o presente de Israel, eu olhei para aquele local e disse: Senhor, o que eu posso ser útil para esse local? O que eu posso fazer? Olhar para aquela cidade de Jerusalém, 800 mil habitantes, uma igreja batista tem lá, de língua árabe, pregando o evangelho com 30 e poucos membros. Quando nós chegamos, nosso grupo era maior da igreja que a própria igreja. O que nós podemos fazer aqui? Vim aqui para fazer turismo, para conhecer, é muito bom, mas não é só isso. E aí Deus foi levantando, o que eu com a nossa igreja Vasconcelos, o que nós poderíamos fazer? Comprar um terreno em Israel? Para comprar um terreno em Carmiel, que fica 2 horas e pouco de trem de Tel Aviv, simplesmente $450 mil. É caro. A cidade projetada por Ben-Gurion, um dos maiores ministros de Israel. E aí agora Deus levantou um homem que hoje deu testemunho para nós. Ele é judeu, os avós foram assassinados na Alemanha por Hitler, e ele pôde chegar um dia na casa, agora depois foi para Israel. Ele era pastor aqui em São Paulo, veio para São Paulo, os pais fugiram lá de Hitler, e acabou em São Paulo. E ele, judeu, conheceu o Evangelho, conheceu o Senhor Jesus Cristo, e acabou que Deus o chamou, ele foi pastorear uma igreja em São Paulo. E chegou um tempo que, como todas as igrejas, não é fácil você lidar com os membros, não é fácil lidar com a igreja. Qualquer um de vocês aí que quiser vir um dia subir meu lugar aqui, você pode vir, eu te dou lugar por uma semana, meio que você quiser, tá bom? Fique à vontade. Ou se você quiser ficar também, sempre. Então, a igreja agradar, você vai ficar. E o que acontece? Tanta questão, ele não aguentou mais, e ele entregou o ministério e disse: Senhor, eu quero ser útil, quero trabalhar na obra, eu vou ser fiel ao Senhor, mas eu não quero ser mais pastor. Foi trabalhar e outras coisas. Acabou que um dia Deus foi me cozinhando um banho-maria, e acabou que Deus levou ele para Israel. Colocou ele aonde?
Carniel. E agora nós conhecemos este homem em 2011, é guia, trabalha como guia em Israel. Só que chegando lá, ele diz: olha só, não vou ser pastor em Israel. Eu tenho estado ferido por muita coisa, eu quero só servir. Se tiver alguém que Deus mandar para cá, nós vamos frequentar. Mas aí acabou reunindo a família em casa, EBD, culto, e começou uma família sobre, a outra sobre, começou a converter um, converter outro, uma congregação. E aí Deus aviva, chama novamente no seu coração para ele pastorear. E pastorear onde? Em Carniel, Israel. Deus está tratando as suas feridas. E aí, vamos lá, pastor em Israel. E agora? Sozinho naquele local, começou o trabalho, conhecemos em 2011 e já nós estamos orando. Então nós não podemos aqui, realmente eu sei que eu não poderia trazer esse desafio para os irmãos, para nós comprarmos um terreno em Israel de 450 mil dólares, quase R$1 milhão praticamente. Mas aí fomos orando e colocando diante de Deus, e Deus levantou um amigo que eu tenho, a igreja dele tem 2.600 membros, e começou a fazer um trabalho, e diz como outro pastor conheceu um grupo em Brasília, e o Moshe está aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós estivemos juntos, então uma igreja vai levantar os 450 mil dólares. Esse é o bolso para ajudar a comprar esse local lá, e está sendo levantado o trabalho lá em Israel. Então, meus irmãos, se você estiver ferido com alguma coisa, lembre bem, Deus vai cozinhar você também, vai colocar você na panela, e vai colocar onde Ele quer, porque o local não é onde você quer, é onde Ele quer. A vida não é como você quer, é como Ele quer. E muitas vezes, o que acontece? Acontece tantas coisas na casa, tá? É ruim quando está com alguém doente em casa, não é ruim? Mas aí Deus vai nos moldando de alguma coisa, de alguma forma, algumas coisas vão acontecendo à nossa volta, e Deus vai nos conduzindo para aquele local onde Ele quer. Então analise bem as suas questões. Às vezes você está ferido com muito pouca coisa, colocando diante daquilo que Jesus Cristo fez por você. Olha bem para a vida. Exemplo, nós temos outro missionário, Miguel Zurich, é o seu nome fictício. Ele está onde? Na faixa de Gaza. Eita lugar, hein? Quem é que é pastorear na faixa de Gaza? Porque Miguel Zurich quer testemunhar para o seu povo. A Junta de Missões Nacionais já fez centenas de propostas para ele, para ir para outro local. Miguel Zurich ele já estive com ele aqui na Junta de Missões Mundiais, numa reunião. Ele já teve todas as costelas quebradas, a paulada, os 2 braços, 4 fraturas nas pernas, a paulada, porque prega o evangelho. Aí o muçulmano persegue, amarra ele com o braço, vai com a paulada até quebrar tudo. E onde é que está o Miguel Zurich? Pregando o evangelho lá na faixa de Gaza. Ele, a mulher e os filhos. E nós falamos com ele na Junta de Missões, na reunião que tivemos: deixa a faixa de Gaza, vai para outro local. Você é bem aceito no Brasil, na França, em qualquer lugar que você quiser. Ele disse: não, pastor, lá é o meu povo, e eu amo o meu povo, e a melhor coisa que eu posso fazer para o meu povo é pregar o evangelho. Eu não posso ficar magoado daquele povo. Ele me quebra de vez em quando lá, mas Deus está quebrando algum lá, e eles estão se convertendo que eu quero. Então, meus queridos, meus amados, pense bem. Tem muitas questõezinhas, estamos já desse tamanhozinho, estão fazendo uma fogueira imensa, quando na verdade alguém está passando muito mais por amor ao Senhor Jesus, e o amor do Senhor Jesus por nós é muito maior. Pagou um alto preço por nós, Ele não negou a cruz por nossa causa, e a cruz era o nosso lugar. Meus queridos, só pode perdoar quem teve uma experiência profunda de perdão, senão nós não vamos perdoar, nós não vamos conseguir amar. E aí o evangelho para nós vai ser uma mentira, vai ser uma mentira para as pessoas que estão à nossa volta, nós estamos falando, não vai ser uma realidade. E às vezes são questões bem pequenas mesmo. Não é questão de Miguel Zurich, não é questão de Yosef, não é questão do Martin Luther King, mas é uma questão às vezes para nós muito pequena mesmo. Eu poderia dizer, começando comigo, meninice, infantilidade espiritual muitas vezes.
Então, perdão é um sentimento, não é uma decisão. Lembrem disso. Perdoar alguém não é sentimento. Não espere ter sentimento. Se você esperar, você não vai ter nunca. Tem que tomar uma decisão. Eu tenho 2 primos que ficaram sem falar um com o outro. Um queria matar o outro, né? 35 anos. Um teve um câncer. E o médico diz: olha, isso é mágoa guardada, qualquer coisa. Mas um dia, numa estrada, não tinha como eles passarem um pelo outro. Estrada na roça, lá na gruta, Cachoeira Capibiri. E também não podia dar ré, porque tinha um atoleiro, o carro não ia, e ficaram os dois na parada. No final, depois, um teve a ideia de pensar: poxa vida, o Salim disse, o Armando é meu irmão. 35 anos, que estupidez, que ignorância. O que nós estamos fazendo com as nossas famílias? Ele saiu do carro e foi lá, e o Armando pegou o facão na mão e falou: e agora? E o Salim chegou e disse: Armando, me perdoe, 35 anos de ignorância aí. Nós estamos só prejudicando nossa família, nossos filhos não se falam, nossas mulheres não se falam, está todo mundo sofrendo com isso. E o Armando, já canceroso, mas com o facão na mão, ele largou o facão, pulou do carro, deu um abraço no Salim e acabou. Mas infelizmente a vida se foi, porque as consequências ficam. Segundo, meus queridos, lembre então disso: perdão é sentimento, não é decisão. Desculpa, perdão não é sentimento, é uma decisão. Você tem que dizer: eu quero perdoar o fulano. Tem hora, mas que a gente olha para determinadas coisas, a vontade que dá é realmente, como diz o outro aí fora, o bundão, diz o que? Partir para cima, é isso que não diz? Tem hora que dá vontade de partir para cima mesmo, fazer alguma coisa. Você pode até você não fazer nada, você pode usar alguém para fazer. Só que não, Jesus Cristo não faria isso. E aí a Bíblia nos chama a andar como Jesus andou, senão não vai valer a pena. Senão o Evangelho vai ser uma mentira e nós vamos estar sendo mentirosos. E a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Então não vai valer a pena, não é dessa forma. Então não espere esse sentimento, não. Tome a decisão de dizer: eu quero fazer isso. Segundo, perdoar é retribuir o que o Senhor fez por você. Por isso que a Bíblia nos chama a atenção nessa passagem, lá no versículo 33, olha bem aí. Um senhor que foi perdoado, quando implorou o Senhor, tudo bem, te perdoou, mas quando ele chegou à frente, apertou a garganta do outro: você tem que me pagar. E a dívida era menor. E o que Jesus está dizendo com isso? Que a nossa dívida é muito maior do que a dívida, qualquer outra dívida. A nossa dívida é impagável, mas Jesus assumiu essa dívida por nós, Ele pagou. E agora? A nossa é pequena, às vezes o do nosso próximo conosco é pequeno e nós não sabemos, é a mesma atitude. Ele quer a mesma atitude que Ele teve para conosco, que nós também tenhamos uns para com os outros. E muitas vezes, quando nós precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. Tem gente que morre mal, adoece, porque não sabe perdoar a si mesmo, não consegue se perdoar. Por mais que as pessoas cheguem, abracem e deseja tudo de bom para aquela pessoa, mas ele não consegue se perdoar. Eu conheci um pastor assim, foi presidente da Convenção Batista Brasileira. Todo mundo perdoou, ele voltou para a sua igreja, para a mesma igreja, sentava no primeiro banco, e ele pediu perdão diante de toda a igreja do que ele fez, mas ele próprio nunca se perdoou. Morreu jovem, nunca se perdoou. Precisamos aprender também a perdoar a nós mesmos, porque às vezes nós temos uma fala de pessoas perfeitas, quando nós não somos. Nós temos que ter cuidado para não cobrar demais do outro, porque os outros vão cobrar a mesma coisa. Temos que tomar um cuidado quando nós formos rígidos com os outros vão ser rígidos conosco. Vocês vão tratar da mesma forma. E aí, no caso, então, tomar cuidado para perdoar a nós mesmos. Porque se nós não soubermos perdoar a nós mesmos, tem até um livro, eu esqueci o autor agora, eu já li também, tem alguns anos, 20 anos já tem. A arte de amar a si mesmo, a arte de perdoar a si mesmo. São 2 livros, uns 200 e poucas páginas cada um. A arte de amar a si mesmo, a arte de perdoar a si mesmo.
livros muito bons, só que eu não lembro agora aqui o autor, lembro do título. 20 anos, tem um bom tempo, o tempo passa rápido, mas você precisa ter essa experiência também para com você mesmo, porque senão você não conseguirá produzir uma vida que agrade ao Senhor, que evangeliza. Às vezes nós não perdoamos, não tratamos, e a gente não evangeliza ninguém. Só que o Senhor nos chamou para evangelizar. Já falei aqui, inclusive, nós podemos pregar bem, podemos cantar bem, podemos trabalhar bem no multimídia, no som, podemos um monte de coisa boa. Só que tudo isso não vai conseguir superar o que Deus nos chamou, que é para ganhar vidas. Para pregar, ganhar vidas. E não, a Bíblia diz que é a única coisa que Deus, os anjos se alegram no céu quando ganhamos vida. E com vida embaraçada, se nós não perdoamos, nós não conseguimos pregar o Evangelho. Não há um perdão, não há uma comunidade terapêutica, não há uma comunidade que trata das feridas uns dos outros. Se você não tiver disposição para perdoar, é porque lhe falta uma experiência com Jesus, para ter certeza disso. Tem que ter essa experiência e perdoar, de amar, de honrar uns aos outros. Senão, irmãos, como eu disse, tomar cuidado para que a nossa fala, para que o nosso caminhar, nós botamos a Bíblia na mão, caminhamos para a igreja, nós saímos, os vizinhos nos observam, para que isso tudo não seja uma mentira para aqueles que estão nos observando. Para que nós possamos ser uma comunidade terapêutica em Vasconcelos. Quantas pessoas precisam ser alcançadas? Os vizinhos, que às vezes não é mau caráter, não é pilantra, mas ele é um camarada que precisa conhecer Jesus, precisa conhecer a salvação. E se ele não conhecer a salvação, ele vai para o inferno. Mas nós temos também pilantra, mau caráter, homossexual, prostitutas, estão aqui à nossa volta aqui, ó. Estão por aí, nós não conhecemos, mas não precisam ser alcançados. O povo lá de Israel precisa ser alcançado, mas a nossa volta também precisa ser alcançado também. Não podemos esquecer desse tempo, das pessoas que estão aqui à nossa volta. O local que Deus te colocou lá no trabalho é porque Deus quer alcançar alguém lá. E aí tomar cuidado com as tentações que vêm, desvirtua e perde o objetivo. O local da escola que Deus te colocou é porque é você testemunhar lá, ganhar alguém. Alguém lá precisa da sua palavra, precisa conhecer o Senhor. Aonde foi que Deus te colocou? Se te colocar, se for injustamente, não até na prisão, é porque Deus tem um propósito na sua vida lá. Nada da Bíblia, nós cantamos um cântico agora há pouco, então o que nós cantamos é mentira. Nós cantamos, todo mundo abriu a boca e cantou aqui. Nada acontece, como é que é acontecendo? Nada acontece sem a tua vontade. Então, onde você está, lembre bem, meu irmão, é para você ser bênção. Amém? Para ser bênção. Você se aposentou, daí é porque Deus tem um propósito na sua vida como aposentado, para ser bênção. Não é para cruzar o braço e não servir para nada, servir para alguma coisa, algum objetivo, algum propósito. Nada é por acaso. Algumas coisas nós fazemos na vida e alguém pode até dizer assim: olha, isso não dá resultado. Evangelismo na praça, irmão Elias, eu já ouvi muita gente dizer assim: olha, não dá resultado. Mas se ganhar um, já deu. Se uma pessoa ouvir, já deu. Sábado, então, 18 horas, na Praça das Vasconcelos, o evangelismo vai estar ali. Todos estão convidados a estar ali para pregar o evangelho, distribuir folheto, testemunhar para alguém. Mas, então, 18 horas, os irmãos saem do evangelismo ali. Moisés comprou um equipamento aí para estar na rua para ganhar vidas. Se não ganhar tudo que nós conquistamos na vida, você conquistar o seu Honda Civic, conquistar seu apartamento, conquistar uma casa na praia, conquistar o que for, mas se no final você não conseguir levar ninguém ao céu, tudo isso é porcaria, não vale nada, porque nada disso vai fazer nada por você se não for, se a casa na praia for para ser bênção para ganhar alguém, amém. Se o Honda Civic for para ganhar alguém, amém. Mas se não for, não vai fazer sentido, porque na verdade Deus requererá conta de nós e como é que nós vamos viver. Então eu gostaria que você baixasse a sua cabeça agora. Eu quero convidar você, inclusive, hoje, diferente. Eu gostaria de convidar você a ficar de joelhos, se puderem. Vamos orar?
para que o Senhor trate de nós, irmãos. Venhamos a ser uma comunidade terapêutica, mas venhamos começar a partir de nós mesmos, tendo decisões que agradam, que exaltam o Senhor. Decisões nós venhamos a humilhar diante do nosso irmão, do nosso próximo, para que nós possamos ser uma comunidade que alcance vidas. Se você não entrou na campanha do jejum e oração uma vez por semana, tirando o tempo para orar, deixando de alimentar uma manhã para ficar orando, lendo a Bíblia, ou uma noite, uma tarde, como você quiser fazer, um dia sem TV, um dia sem internet, vai passar dedicando ao Senhor, orando ao Senhor, para que Deus venha fazer em nós bênçãos, para que nós sejamos bênçãos, sejamos uma comunidade aqui que venha abençoar a vida, venha perdoar, que ninguém ouça de nós que nós temos um problema com o irmão, temos um problema com fulano, não falo com fulano por causa disso, eu não encaro por causa disso, eu vou procurar não, tratar desses irmãos, que o Senhor fale ao seu coração nesse instante, nesse momento. Lembre que nesse momento é só você e o Senhor. O Senhor conhece o seu coração, Ele sabe o que está dentro de você. E se você sente mágoa de alguém, fale para o Senhor neste momento. Mas como perdão não é um sentimento, diga para o Senhor agora o nome dessa pessoa no seu pensamento e diga ao Senhor que você quer amá-la, que você quer perdoá-la. O desejo que está no seu coração é ruim e você não quer continuar com isso. Coloque diante do Senhor nesse instante. Pai Todo-Poderoso, Tu sabes que o nosso coração é enganoso, é mau, é perverso, e nem nós mesmos o conhecemos. O Senhor conhece. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Trate em nós, molda-nos, coloca-nos na fornalha, Deus, para que nós possamos agir segundo a Tua vontade. Limpa-nos, para que a nossa mensagem vivida no dia a dia não seja uma mentira, não seja, Deus, uma farsa, não seja algo enganoso. Ensina-nos a amar de verdade, ensina-nos a perdoar uns aos outros como o Senhor perdoou, porque assim a Tua palavra diz que da mesma forma que o Senhor coloca aqueles na prisão, o Senhor colocará todos aqueles que de coração não perdoaram seus irmãos. Ó Pai, ajuda-nos a sermos melhores, a sermos como o Senhor quer, e orienta-nos em nome de Jesus.